Olá, gente, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. É uma honra imensa estar aqui lecionando para vocês a disciplina Direitos Humanos nessa nossa aula de resolução de questões do exame de ordem da OAB, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida do que a gente vai abordar em nossas aulas, você pode mandá-la diretamente para mim lá no meu Instagram, no Alexandre Nápoles, tá? Aqui você pode me adicionar para tirar suas dúvidas, me seguir e receber outras informações relevantes sobre a nossa disciplina, tudo bem? Então, vamos aqui começar a nossa aula de resolução de questões para o exame de ordem da OAB, fazendo aí essa questãozinha. Diz aí, 31º Exame de Ordem da OAB. Recentemente, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados um parlamentar que afirma que o Brasil é um país soberano e não deve ter nenhum compromisso com os direitos humanos na ordem internacional. Afirma que, apesar de ter sido internamente ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não se caracteriza como norma vigente e os direitos ali previstos podem ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Pode ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Por ser atuante na área dos direitos humanos, você foi convidada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para prestar mais esclarecimentos sobre o assunto, com base no que dispõe o próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, PIDCP, assinale a opção que apresenta o esclarecimento dado à comissão, tá? Olha, questão interessantíssima. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi incorporado pelo Brasil por meio do decreto 592, lá em 1992. Decreto presidencial. Olha, a resposta a gente vai fundamentar com base no artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Vamos logo de cara destacar. Então, o Brasil, ele foi sim signatário e ratificou a submissão a esse documento. Esse documento que foi elaborado em 1966, ainda no período ali da Guerra Fria, mas o Brasil ratificou, ele se submeteu a esse documento só em 1992. Submeteu-se a esse documento e ele tem status em nosso ordenamento jurídico de norma supralegal. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, é importante a gente focar na questão. A resposta a gente vai encontrar no artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, de cara, esse é um documento vigente em nosso Estado brasileiro, porque a gente voluntariamente se submeteu a esse documento, a essas obrigações ali presentes, tá? Então, o Brasil, pelo princípio do pacta sunt servanda, ele precisa cumprir as obrigações ali presentes. Ocorre que, lá no artigo 4º desse documento, ele vai permitir que, em situações excepcionais, o Estado membro, o Estado parte desse documento, ele possa excepcionalizar, ele possa não aplicar as regras presentes do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos quando estiver presente uma situação de emergência, de exceção. Exemplo claro é o que a gente experimenta durante ali a pandemia. Então, durante a pandemia, o que é que ocorre, o que é que ocorreu? A gente teve um vírus que ninguém sabia exatamente qual era a dimensão, qual era o impacto dele, e a medida tomada logo de cara foi de fazer o lockdown, a restrição à liberdade de locomoção. Veja que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos protege o direito à liberdade de locomoção. Mas a gente estava diante de uma situação excepcional, a gente estava diante de uma dúvida, a gente estava diante de um inimigo não conhecido. Então, vários países do mundo, e o Brasil não foi diferente, adotou medidas restritivas à liberdade de
locomoção. Essa medida adotada pelos países e pelo Brasil, ela se enquadra aí no que está previsto no artigo 4º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sendo uma medida de exceção e sempre dentro daquela perspectiva de garantir um direito também civil, que é o direito à vida, tá? Então vamos ver aí o que é que dispõe as alternativas e vamos tentar aí achar qual é a correta, tá bom? Então vamos lá, letra A. Caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, como no caso ali da pandemia, em que houve estado de calamidade pública, né, no Brasil como um todo, os Estados partes podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O exemplo que eu dei aqui, uma das obrigações era garantir a liberdade de locomoção das pessoas, né? Desde que tais medidas não acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Ou seja, não poderia jamais o Estado brasileiro ou qualquer outro país dizer, ó, só os muçulmanos vão ficar em casa. Ou então, só as pessoas indígenas vão ficar limitadas à sua locomoção. Não poderia haver uma discriminação por origem de raça, sexo, cor, religião. Tá? O que a medicina estava apontando era que, e é ainda, né, que as pessoas idosas, como têm um maior risco de falecer decorrente da Covid-19, deveriam, então, ficar em casa. Tá? Então, poderia haver, em tese, aí, essa restrição específica para esse público com base numa decisão científica. Tudo bem? Então, essa letra A é a letra que a gente marca com base no artigo 4º, aí do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá? Então, é a letra que a gente vai marcar. A letra B, ele diz, é admissível a suspensão das obrigações decorrentes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos quando houver, no âmbito do Estado parte, um ato formal do Poder Legislativo e do Executivo declarando o efeito suspensivo. Olha, não há essa previsão de quem é o poder competente para oficialmente proclamar essa situação que ameaça a existência da nação, tá? Então, o Pacto Internacional não diz se é do poder legislativo com o poder executivo, que torna essa alternativa falsa, declarando o efeito suspensivo, desde que tal ato declare um prazo para essa suspensão, que em nenhuma hipótese pode exceder ao período de 2 anos. Também não há essa previsão no pacto, então essa letra B é falsa. Letra C, em nenhuma hipótese ou situação, os Estados partes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos podem adotar medidas que suspendam as obrigações decorrentes do pacto. Falso a essa possibilidade que a gente viu aqui no seu artigo 4º, tá? Uma vez que ratificado o pacto, todos os direitos vigoram de forma efetiva, não sendo admitida nenhuma possibilidade de suspensão ou exceção. Falso. O artigo 4º possibilita isso. Letra D, mesmo ratificado, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e os direitos nele contidos não podem ser caracterizados como norma vigentes, uma vez que se trata de direitos em sentido fraco, de forma que apenas os direitos fundamentais previstos na Constituição são direitos em sentido forte. Olha, isso é falso também, inclusive nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, parágrafo 1º, vai dizer que os direitos e garantias fundamentais podem estar fora da previsão constitucional, como, por exemplo, aí nos tratados e convenções de direitos humanos ao qual o Brasil seja parte, tá? Então, falso aí essa previsão da letra D de dado. Então, a letra A é a letra que a gente marca, as fundamentações estão aqui em nosso material. Vamos ver aí a próxima questão, 31º exame de ordem da OAB, ele diz assim, ó, recentemente houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição, sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos
com conteúdos sexuais, tá? Além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratado para atuar, no caso, pelos autores das obras de arte e por intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, veja, você tem que ser advogado aí, você tem que atuar para proteger os interesses desses autores das obras de arte e dos intelectuais, tá? Então a prova dá esse comando para você, tá bom? Então você deveria adotar que conduta. Olha, essa é uma questão super polêmica, né? Gerou muita polêmica, foi a questão da exposição das obras de arte do Queer Museum, né? Isso aconteceu pela exposição lá do Santander, né? Gerou muita polêmica, muito debate nas redes sociais, na mídia, e a prova da OAB resolveu trazer esse tema aqui, trazendo você como advogado dos autores. E mesmo você tenha uma opinião diferente, você teria que trazer uma argumentação para proteger os interesses dos autores das obras, tá? Então, vamos ver aí a letra A. A censura prévia por autoridades administrativas competentes como mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública deve ser admitida. Então, ó, você como advogado dos autores da obra de arte e de intelectual, você vai admitir, vai buscar uma fundamentação dizendo que a censura prévia deve ser admitida? Olha, lógico que não, né? Você não precisava nem saber o que é que dispõe a nossa Constituição Federal ou a Convenção Americana de Direitos Humanos sobre o tema. Veja que ele está dizendo, você tem que ser advogado dos autores da obra, tá? Mais uma vez, independentemente de você ter uma opinião diversa do fato concreto, aqui o comando da questão é muito específica, tá? Então, lógico que você não vai dizer isso. A nossa Constituição Federal, ela vai dispor que não pode haver uma censura prévia de natureza intelectual, de natureza política, de natureza para impedir essa expressão artística. Está lá no artigo 225 e parágrafos da nossa Constituição Federal. Ocorre que lá em nosso Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13, ele vai trazer a possibilidade de haver censura prévia para proteger essa moralidade das crianças e adolescentes, né? Então é possível haver, de acordo com o artigo 13 do Pacto Internacional de Direitos Civis, do Pacto Internacional de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, tem lá a previsão no seu artigo 13 de, se excepcionalmente aceitar a censura prévia como forma de regulamentar esse acesso a essas exposições para proteger ali a moral da infância e da juventude, não é de toda a coletividade, mas em relação à questão da infância e da juventude. Eu vou ler aqui o que diz. Ele diz assim, o artigo 3.4, a lei pode submeter os espetáculos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2º. Então, é possível haver essa censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso para proteger a moral da infância e da adolescência. É o que dispõe ali a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Mas veja que aqui a questão está dizendo que você tem que defender o interesse dos autores, então você não pode dizer que a censura prévia deve ser admitida, percebe? Ok? Então, ó, letra A, falso. Letra B, o exercício da liberdade de expressão e da criação artística estão sujeitos à censura prévia, mas apenas por força de lei devidamente justificada como forma de proteção da honra individual e da moral pública. Olha, isso está falso. O nosso artigo 225, parágrafo 2º da nossa Constituição, veda, como a gente comentou, toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. Tá? E o parágrafo 3º, inciso 1º, vai dizer que vai competir a lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, a faixa etária, e que não se recomendem
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Então, a lei federal não pode impedir o acesso. Por quê? Nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal e a lei que regulamentou o tema, trouxe que essa legislação ela é meramente uma recomendação de classificação, tá? Classificação. Então, por exemplo, vê Spider-Man, não sei se vocês sabem, o filme Spider-Man, né? Ele tem limitação. Então, menor de 12 anos, não pode assistir Spider-Man, né? Por conta da censura, não, por conta da limitação da faixa etária. Olha que coisa curiosa. Então, se recomenda, melhor dizendo, se recomenda que uma criança não assista Spider-Man por conta ali dessa forma de regulamentação. Agora, se essa criança estiver acompanhada do pai ou da mãe ou do responsável legal, ela poderá ali ingressar para assistir o filme. Então, veja que é meramente uma classificação indicativa. Não há uma impossibilidade de acesso, a não ser que ela esteja sozinha, a criança. Então, sozinha, ela não poderia entrar, mas estando acompanhada dos pais ou responsável, ela poderia sim ingressar. Tudo bem? Beleza? Para ver, por exemplo, Spider-Man. Olha aí que coisa curiosa. Por quê? Porque há cenas de violência nesses filmes da Marvel, né? Então, tem essa classificação indicativa. Então, ó, vamos lá, aí para a letra C. A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitos à censura prévia, falso já, de acordo com o artigo 220, né? Pelas autoridades competentes, quando elas ocorrem por meio de exposições em museus, tendo em vista a proteção da memória nacional e da ordem pública. Falso. Letra D, a lei pode regular o acesso, pode regular, a lei pode regular, não é impedir, não é proibir, não é impossibilitar o acesso, tá? A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. Essa é a sua defesa, você enquanto advogados, autores da obra e de intelectuais. Agora, veja, se você tivesse do outro lado da bancada, como advogadas dos grupos religiosos que queriam impedir o acesso, você iria levantar ali o artigo 13, parágrafo 4º, né, item 4, do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que a lei pode submeter a espetáculos públicos a censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência. Essa seria a argumentação, né? Mas veja que a ideia é de regular o acesso, tá? Essa censura prévia no sentido de regular o acesso, tá bom? Então, letra D de dado é a letra que a gente marca, tá? Então, letra D é a letra que a gente marca. Beleza, vamos então aí para a próxima questão. 30º exame de ordem da OAB. Em uma cidade brasileira da fronteira, foi detectado um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e se estabelecer temporária ou definitivamente no Brasil. Após algum tempo, houve uma reação de moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas, exigindo que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e a regularização documental. Você foi procurado como advogado por instituições humanitárias. Veja, mais uma vez, aqui você tem um lado específico, tá? Você é advogado de instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação. Nesse sentido, com base na Lei 13.445 de 2017, a Lei da Migração, assinale a afirmativa correta, tá? Então, vamos lá. Letra A, isso também ocorreu de forma concreta, né, com os refugiados ali da Venezuela, tá? Então, muitos estavam fugindo da fome e da miséria que assolou a Venezuela por conta de medidas totalmente descabidas ali do governo Maduro, né? Então, fez com que muitas pessoas fugissem porque a inflação alcançou níveis nunca antes vistos na história do mundo, né? Nunca nenhum país teve uma inflação tão alta quanto
na Venezuela, nenhum país do mundo, e isso fez com que a fome e a miséria assombrasse mais da metade da população venezuelana, fazendo com que muitos fugissem do país, né, vindo aqui, inclusive, para o Brasil, e isso gerou ali na fronteira com o Brasil muita confusão, né? Então, vem aí a letra A. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira. Olha, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Ó, isso é falso. Com base em que, Alexandre, no artigo 3º, inciso 5º da Lei 3.445 de 2017, né? Porque ela diz expressamente no artigo 3º, inciso 5º, que constitui princípios e diretrizes da política migratória brasileira a promoção da entrada regular e de regularização documental. Então, falso, não é uma questão meramente discricionária, tá? Então, falso. Letra B. A promoção de entrada e da regularização documental de imigrantes são coisas distintas. Até aqui, correto. Então, a promoção da entrada e a regularização documental são coisas distintas. Beleza, uma coisa é você promover a entrada, outra coisa é você regulamentar a documentação desses imigrantes. Beleza. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes. Até aqui, beleza também. Mas ele diz, mas não dispõe sobre a promoção de entrada regular de imigrantes. Falso. Vimos aqui que no artigo 3º, inciso 5º, a Lei 13.445 adota expressamente isso como princípio, como uma diretriz. Então, falso. Letra C. A política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção da entrada regular e da regularização documental, bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração. Perfeito. É o que dispõe o artigo 3º, incisos 3, 5 e 6 da Lei 3.445. É a lei aí, é a alternativa que a gente marca. Letra D. O imigrante, de acordo com a lei da migração, é a pessoa nacional, então ele quer saber o conceito de imigrante, tá? É a pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estados de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território. Olha, isso é falso. O artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2, ele vai trazer aí que o conceito de imigrante com I, tá? Imigrante, certo? É a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Esse conceito trazido pela questão é o conceito de visitante. Visitante, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 5º. Então, a questão aí buscou confundir o OABeiro, né, em relação aos conceitos lançados no artigo 1º, tá? Então, não confunda imigrante com emigrante. Então, imigrante é o cara que vem para o Brasil. E o emigrante é o brasileiro que sai do Brasil e vai para outro país, com essa finalidade de passar um tempo ou ficar definitivamente no outro país. É o que dispõe lá no artigo 1º da lei, tá bom? Então, letra C é a letra que a gente marca. Então, aqui as fundamentações que a gente comentou. Vamos para a próxima questão. Um rapaz que era pessoa em situação de rua acabou de sair da prisão. Ele fora condenado pelo crime de latrocínio. E, posteriormente, a Defensoria Pública ajuizou a seu favor uma ação de revisão criminal, na qual ele foi absolvido por ausência de provas, caracterizando assim um erro judiciário. Nesse período, ele ficou 5 anos preso. Agora a família indaga se existe um direito de indenização em função de condenação por erro judiciário. Então, há esse direito à indenização por erro judiciário. Assinale a opção que apresenta a informação que você, na condição de advogado especializado em direitos humanos, deve prestar à família, com base ali na Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja, você tem que prestar atenção aos comandos das questões de direitos humanos. Você tem que ser advogado especializado em direitos humanos e utilizar como referência a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Então, de acordo com a Convenção, há esse direito à indenização por erro judiciário? A resposta é sim. Isso com base no texto expresso do artigo 10º, anotem aí, da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratificou a submissão a esse documento lá em 1992, beleza? Esse documento que tem status em nosso ordenamento jurídico de norma supralegal, ou seja, a Convenção Americana está abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis infraconstitucionais. Isso por entendimento do STF, ok? Então, vamos lá, letra A. O direito à indenização está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos de forma geral. Veja, até aí, beleza, né? Vamos continuar. Mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. Portanto, essa é uma construção argumentativa que deve ser produzida no caso concreto. E aí, gente, certo, errado, falso? Olha, o direito à indenização, como a gente viu, está sim expressamente previsto no artigo 10º da Convenção. Então, é falso quando ele diz que não há essa previsão expressa, que isso é só uma construção argumentativa. Então, falsa essa questão. O artigo 10º ele vai dizer que toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judiciário. É importante a gente observar aí que não vai haver distinção se esse erro é da jurisdição civil, penal, trabalhista. Ele diz que é por erro judiciário, tá? Ele não diz por qual competência, por qual tipo de juiz somente vai se aplicar esse dispositivo. Ele não faz qualquer menção, o artigo 10º não faz qualquer menção a qual tipo de juiz, qual competência, qual jurisdição ele vai exercer, tá? Então, fica antenado nisso aí. Letra B, a indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo dos direitos humanos. Falso, é sim. Por isso não existe tal previsão na Convenção. Falso, existe sim. Nem em nenhum outro tratado de direitos humanos em que o Brasil seja signatário. Então, falsa a letra B. Letra C, a Convenção Americana de Direitos Humanos assegura o direito à indenização por erro judiciário, mas o restringe aos erros que resultam da condenação na esfera civil, excluindo eventuais erros que ocorram na jurisdição penal. Falso. Não há essa restrição, tá? O artigo 10º fala de forma genérica, tá? Ao direito à indenização por erro judiciário, tá? Então, falso. Letra D, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada julgada por erro judiciário. Beleza, é a letra que a gente marca com base no artigo 10º da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Então, aqui as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 29º exame de ordem da OAB diz assim, ó, no âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, existem hoje 3 sistemas regionais, o africano, interamericano e europeu. Existem semelhanças e diferenças entre esses sistemas. Assinale a opção que corretamente expressa uma grande diferença entre o sistema interamericano e o europeu. O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 1950, e já está em pleno funcionamento. Já o sistema interamericano foi instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1998, e ainda não está em pleno funcionamento. Olha, essa questão é interessante e a gente vai aqui comentá-la aos poucos. Vamos ver a primeira afirmação que ele faz, dizendo que o sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950. Veja, a Convenção Europeia ela foi assinada em 1950, mas ela só entrou em vigor em 1953, quando atingiu ali um quórum mínimo de ratificações, tá? Então, essa primeira parte aqui a gente não vai dizer que está falsa, tá? Mas é importante a gente destacar que só entrou em vigor em 1953. Ela não deixou claro se seria entrar em vigor ou não, tá? Foi instituído em 1950, beleza, mas só entrou em vigor em 53. Então, até aqui a gente não vai considerar falso. Mas vamos continuar, ele diz, e já está em pleno funcionamento. Beleza, está em pleno funcionamento.
Já o Interamericano foi instituído pela Convenção Americana de Direitos Humanos em 98. Olha, já está falso, tá? Tá falso porque foi instituído em 69 e entrou em vigor em 78. Tá? 98 foi o ano em que o Brasil ratificou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o certo é, a convenção ela foi assinada em 69 e entrou em vigor em 78. E ela diz, e ainda não está em pleno funcionamento. Falso, está sim em pleno funcionamento, tá? O Brasil, como a gente comentou aqui, ratificou a submissão em 1992, tá? Então, bem depois da Convenção Americana entrar em vigor para a Organização dos Estados Americanos, para os países membros da organização que a ratificaram. Então, o país fez essa ratificação bem depois, tá? Em 1992. Observe que as provas de direitos humanos adoram cobrar anos, tá? Os anos dos documentos, quando que ele entrar em vigor. Então, fiquem antenados nesses aspectos, tá? Então, vamos ver aí a letra B, o sistema interamericano conta com uma comissão interamericana de direitos humanos, mas não possui uma corte ou tribunal. Falso. O sistema interamericano tem uma comissão e tem a corte, tá? Tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já tá falso aqui. Já o sistema europeu possui um tribunal, mas não possui uma comissão de direitos humanos. Veja, essa segunda parte está correta, tá? O sistema europeu possui um tribunal e realmente não tem uma comissão, ele tem um conselho, tá? Então não existe essa comissão, existe um Conselho de Direitos Humanos. Letra C, o sistema europeu é baseado em um Conselho de Ministros e admite denúncias de violações de direitos humanos que sejam feitas pelos Estados partes da Convenção, mas não admite petições individuais. Então, essa parte aí, ela está falsa, porque o sistema europeu ele admite sim petições individuais, está lá no artigo 34 dessa Convenção Europeia. Então, já está falso, tá? Já está falsa. Já o sistema interamericano não possui um Conselho de Ministros. Beleza, não possui um Conselho de Ministros e admite petições individuais. Admite sim. Essas petições individuais têm que ser encaminhadas para a Comissão Interamericana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, não vai aceitar petições individuais. Só quem aceita petições individuais é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Corte não aceita, tá? Então, de Direitos Humanos da OEA. Então, letra C, falso, tá? Falso. Então, tá falso essa primeira parte e a segunda parte está correta. Letra D, o sistema interamericano possui uma comissão e uma corte para conhecer de seus assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Já o sistema europeu não possui uma comissão, é verdade, ela tem um Conselho de Ministros, né? Com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens que é efetivo e permanente. Beleza. Então, no sistema europeu, há um Tribunal Europeu e um Conselho de Ministros, tá? No sistema interamericano, há uma Comissão Interamericana e uma Corte Interamericana, beleza? Então, letra D é a letra que a gente marca. Estão aqui as fundamentações, tá bom? Fica aí com essas observações.